Graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus. Quero louvar a meu Deus por mais essa oportunidade de estar aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Nosso Deus é perfeito, nosso Deus é maravilhoso. E eu só tenho a agradecer, papai, a Ti. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo Teu imenso amor, pela Tua misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Quero pedir aos irmãos que deixem o seu joinha, compartilhe se necessário for. Não esqueça de deixar o seu joinha. Aleluia. Quero deixar uma palavra aqui, nossa reflexão, que se encontra no livro de Lucas 17. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Onde diz assim: o pecado e o perdão. Aqui vai falar sobre o pecado e sobre o perdão. E diz assim, aos seus discípulos, e disse Jesus disse aos seus discípulos, aleluia, glória a Deus, sempre vão acontecer coisas, aleluia, coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado, será melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho, aleluia, amarrada no pescoço, do que fazer com que um destes pequeninos peque. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, aleluia, perdoe-o. Se pecar contra você 7 vezes num dia e cada vez vier e disser, me arrependi, então perdoe. A fé, né? Os apóstolos pediram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Aqui eu já continuei direto, né? Então aqui é o mesmo capítulo, mas já está falando sobre a fé. Então aqui no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 4, Jesus está falando sobre aquele, né? Sobre o pecado e o... Calma, meu Deus. Sobre o pecado e o perdão, sobre o arrependimento, né? E Jesus está falando aqui que ai daquele que fizer um daqueles pequeninos, ou seja, um irmão pecar, né? Ai daquele, melhor para essa pessoa, conhecendo a palavra do Senhor, né? Vivendo a palavra do Senhor, melhor seria para ele amarrar uma pedra no pescoço e lançar-se ao mar, né? Ou amarrar uma pedra de moinho, como aqui está falando, e se lançar-se ao mar. Mas se essa pessoa se arrepender do seu pecado, né? Ele está falando assim que a pessoa, nós temos o direito de perdoar os nossos irmãos, os pecadores, né? Aqueles que pecam contra a nossa vida, 70 vezes 7 por dia. Mas se verdadeiramente se arrepender. Mas é claro também que Jesus aqui, quando ele está falando sobre essa palavra, ele, com certeza Jesus está dizendo falando aqui, que é aquele que se arrepende, aquele que verdadeiramente se arrepende do seu pecado, do seu erro, ele jamais retorna essa maledicência, né? Porque se nós formos observar o Evangelho, tem um capítulo, um versículo que não me lembro agora, não me recordo qual é o capítulo e o versículo, que Jesus fala, né? Que quando nós voltamos atrás, quando nós conhecemos Jesus, quando nós conhecemos a palavra dele, quando nós vivemos com ele, que nós voltamos para o nosso passado, nós estamos como aqueles cachorros. É bem nítido, a palavra fala, né? Que é igual aqueles cachorros que eles vomitam, volta lá e come do seu vômito. Então nós não podemos fazer isso, porque quando nós pedimos perdão e voltamos para fazer a mesma coisa, isso significa que nós estamos igual aqueles cachorrinhos, né? Vomitando e voltando lá e comendo do vômito.
né? Então, que nós não venhamos fazer isso, né? Quantas pessoas têm se desviado da casa do Senhor por palavra, né? Por situações, né? Que você tem visto alguém passar, né? Por certos tipos de testemunho que hoje a pessoa está em cima do altar, de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Eu louvo a Deus muito, 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 porque o Senhor é bom. O Senhor tem me guardado, né? E o Senhor tem feito com que a cada dia eu venho aprender com os meus erros, né? Com as minhas fraquezas, aleluia. Eu começo a observar também muitas vezes as fraquezas das pessoas e falo, meu Deus, como nós somos falhos. E nós temos, irmãos, que meditar na palavra de dia e de noite para que Deus venha lançar por terra as fraquezas, porque nós não podemos se vangloriar quando nós vemos uma pessoa passando por uma luta, por uma decepção, mas também nós não podemos apoiar aquilo que é errado. O que é errado e pronto. Não cabe a mim e a você, não cabe a nós julgar ninguém, né? Mas é o Senhor. A Bíblia diz que os olhos dele estão atentos a tudo. Eu achei muito interessante que essa madrugada o Senhor me despertou. E eu comecei a pensar na minha família, a pensar na minha vida. E o Senhor me trouxe a minha infância, né? E eu, meu Deus, por que o Senhor está trazendo a minha infância? Porque muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nós achamos impossível, irmão. Nós falamos, meu Deus, quando que isso vai passar? Isso é impossível, eu estou vivendo um pesadelo. Não é assim que a gente acha? E que aquela luta não vai passar? E o Senhor me recordava, né? Quando a minha irmã, a Maria Olívia, ela engravidou do primeiro filho dela, foi uma luta muito grande. Foi um desespero. Naquela época, para nossa família foi uma vergonha. Minha mãe, minha família foi muito humilhada. Um povoado, um lugar pequenininho, ali onde a gente nasceu, né? E o Senhor trazia, né, à tona todo o sofrimento. Às vezes ela saía assim, eu ia atrás dela, a gente chorava, né? Porque foi grande a nossa humilhação. Foi muito difícil. Aí o Senhor trouxe a minha mente, o Senhor trouxe o que Ele fez de lá para cá. Quantas coisas o Senhor tem feito. Amados, nenhum de nós escapa dos olhos do Senhor. E aquele que tiver que pagar um preço vai ter que pagar. Se você tem vivido alguma decepção, se você tem vivido alguma tristeza, creia no Senhor. Se alguém tem feito algo para te afrontar, para te prender, te colocar num cárcere, ei, eu quero dizer para você, nesta hora de hoje, Deus, Ele está vendo tudo. O Senhor está vendo tudo. Nada escapa aos olhos do Senhor. E por que você trouxe esse testemunho da sua irmã? Porque foi o que Deus mostrava no meu coração. Deus trazia o meu coração, né? Aleluia. E o Senhor falava, não era nem para ele estar aqui, não era nem para meu sobrinho estar aqui. Hoje meu sobrinho é um grande homem de Deus. É bênção da casa do Senhor, né? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, né? E o Senhor fez, o Senhor moveu os céus ao favor da minha família. E nós temos que glorificar o nome do Senhor e exaltar esse Deus. E não teremos que aceitar que ninguém distorça aquilo que o Senhor tem para nós. Tente arrancar de mim, de você, aquilo que o Senhor já preparou. Aleluia, não temos que aceitar. E toda vez que Satanás se levantar usando pessoas para nos afrontar, para nos entristecer, pode ter certeza que se você usar da autoridade que você tem, que o Senhor já colocou na sua vida, esse demônio vai cair por terra. Porque muitas vezes não é o demônio, é a carne. Aleluia, mas essa carne também vai ser lançada fora, porque o Senhor nos garante, aleluia, que Ele vai lançar fora. E Ele lança porque Ele é Deus. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem vivenciado, mas eu quero dizer para você que há um Deus que tem visto. Ele tem visto tudo. Ele tem visto o teu choro. Ele tem visto a tua dor. E Ele está dizendo, estou eu trabalhando e eu vou fazer. Eu vou entrar com justiça, aleluia. E tu vai glorificar e exaltar o meu nome, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Creia tão somente no poder de canta, labachai, de canto e daquele que te chamou, rei de manto e creia, arai, de calabachai, porque o Senhor vai fazer. Rebandaia sou, aquele que hoje está sorrindo e achando que venceu, de manto, rei, de canta, labachai. Quero te dizer nesta hora, ele não venceu. Ela não venceu, não está perdido, não está perdido porque está na palma da mão de papai. E Ele vai fazer. Amém? Que todos vocês que têm pedido oração, que o Senhor entre dentro da tua casa, nas orações, aleluia, né? Que os venha te alcançar, que o Senhor venha fazer libertação, que o Senhor venha restaurar o que tiver que ser restaurado, mas que a graça do Senhor nunca nos falte. Medita, meus irmãos,
de dia e de noite, porque chegará um tempo que nós não vamos mais poder fazer isso, se nós ainda estivermos aqui, né? Então eu quero agradecer a cada um que tem aqui me seguido e me acompanhado, e que o Senhor seja contigo hoje e sempre. Pode pedir oração, porque a gente vai estar orando por você. Aleluia. O Senhor vai entrar dentro da tua casa. Aleluia. Eu tenho orado, aleluia, por todos vocês aqui do canal. Amém? Fique com Deus e que Deus abençoe cada um de nós.